Olá pessoal, vamos para mais um episódio da série Colorindo Flores. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que você achou no final do vídeo. Eu comecei com a caneta Jet Lux Compacto roxa. Essa caneta é esferográfica, então eu fiz como se fossem nervuras das pétalas, só que mais próximo do miolo eu pintei como se fosse fazendo a sombra mesmo, o contraste mais escuro, mais próximo do miolo. E em cada pétala eu fui fazendo nervuras assim com traços aleatórios, deixando mais fininho o traço na pontinha e deixando mais forte próximo do miolo. Desculpem as tremidas na câmera, tá? Foi na hora que eu esbarrei sem querer. E também nas laterais das pétalas eu fui enfatizando o contraste com essa mesma caneta. Depois eu peguei o lápis compacto pastel da cor lilás e fui fazendo mais nervuras, preenchendo também onde eu tinha deixado os traços feitos com a caneta roxa. Eu fui fazendo como se fosse um fundo para esses traços que eu já havia feito e também fazendo novas nervuras com esse lápis. Pode ser lilás, pode ser qualquer lápis de cor mais clara que você tiver, não precisa ser cor pastel. Depois eu peguei o lápis Cis Creative Neon rosa e preenchi a parte que eu tinha deixado branca de cada pétala. Daí deixo o lápis neon passar um pouquinho por cima do lápis lilás que eu já havia pintado. Depois eu peguei a caneta esferográfica Bic Cristal verde escura e pintei o miolo como se fosse fazer um formato de esfera. Depois o lápis verde claro pastel da Compactor preenchi o restante do miolo. Depois eu peguei a mesma caneta que eu comecei, que foi a Jet Lux Compactor roxa, e fui fazendo o mesmo efeito nas pétalas de trás da flor, encostando no encontro das pétalas maiores que estão na frente dos nossos olhos. E daí eu fiz esses traços como se fossem as nervuras. Depois eu peguei o mesmo lápis que eu usei, né, o lilás compacto pastel, e preenchi essas pétalas que estão em segundo plano, depois do uso da caneta esferográfica roxa. Depois eu voltei com o lápis neon da Cis Creative rosa e preenchi as pétalas lá de trás. Daí você pode preencher todas elas. Claro que eu falo, você pode preencher, mas assim, vocês podem encontrar florezinhas iguais aí nos livros de vocês. Esse livro ainda vai ser lançado por mim, tá? Essa ilustração é minha. E é um livro que está em produção, porém eu já estou trazendo aqui alguns coloridos para vocês verem como é que tá cada florzinha, como que vocês podem fazer. Aí vocês podem reproduzir esse tutorial em alguma flor que vocês acharem igual no livro de vocês por aí. Depois eu voltei com a caneta esferográfica Bic Cristal verde escura e comecei a colorir as folhas, fazendo o contorno da folha, o maior contorno dela, para enfatizar o contraste, né? Porque uma cor mais escura eu sempre uso para enfatizar o contraste. Eu gosto de fazer com caneta esferográfica porque é quando eu mais preciso pesar a minha mão no papel, é quando eu estou fazendo as áreas de sombra. Depois eu peguei o verde claro pastel da Compactor também e fui preenchendo o restante da pétala. Depois eu voltei com a mesma caneta e no encontro da folha com a flor eu fiz ali aquele chuvisco que a gente começou fazendo com a caneta roxa, eu fiz a mesma coisa na folha. Depois eu parti para outra folha e no contorno dela eu comecei a pintar com essa mesma caneta verde escura. Até tinha uma falha um pouquinho na minha ilustração ali, só que eu aproveitei para completar com a caneta verde escura. E no encontro da folha com a pétala eu fiz também esse mesmo tipo de preenchimento, fazendo como se fosse uma sombra da flor na folha. No centro da folha eu peguei a mesma caneta roxa que a gente começou e preenchi essa nervura que tem no centro da folha, no contorno de baixo e na pontinha que foi onde eu comecei a enfatizar, como se fosse fazer a sombra da folha. Depois eu fui fazendo assim umas marcas aleatórias, como se fossem a própria nervura da folha, fazendo uma mancha roxa no centro dela.
Depois eu peguei o mesmo lápis verde Compactor Pastel, verde claro, e preenchi o restante que eu havia deixado branco. Tirar o pó, né, com o pincel, não pode faltar. E depois, fazendo a mesma coisa que eu fiz na folha de baixo, eu voltei com a caneta roxa na folha que eu já tinha pintado e fui pintando ali nas mesmas áreas, mais ou menos assim, áreas aleatórias, mas aonde eu queria escurecer mais. Eu deixei então a caneta roxa misturar com a verde e daí ela ficou aquele azul, como se fosse um azul bique que a gente chama. Ficou muito bom, porque criou mais uma cor misturando as duas. Depois eu comecei pelo roxo na outra folha. Em vez de começar pelo verde, eu comecei pelo roxo, porque eu queria deixar essa folha um pouquinho mais para roxo, para lilás. Depois eu voltei com a caneta verde e fui fazendo essa lateral de cima da folha. E também um pouquinho da de baixo, né? E deixando ali um verde mais próximo da flor e na parte de baixo da folha. Depois eu vim com o lápis Compactor Pastel Lilás, que eu já tinha usado na flor, e preenchi para fazer uma flor mais para lilás. E também tentando puxar um pouquinho da cor da caneta roxa, que não tinha secado. A gente consegue, com alguns lápis pastel, a gente consegue puxar essa cor e esfumar ela para cima da folha. Depois eu voltei com a caneta verde e fui fazer o mesmo efeito na folha, na última folha, que faltou preencher. Né? Tentando deixar um pouquinho diferente das outras, eu fiz o miolo dela com verde escuro, fazendo aí umas nervuras, né? Depois eu voltei com a caneta roxa e tentei preencher em alguma parte para não ficar igual às outras folhas, né? Deixei só o roxo mais concentrado na parte de baixo. Depois eu passei por cima do verde para misturar e justamente criar essa cor azul. Que eu achei bem bonita até, para fazer as áreas de sombra ficarem mais escuras. Depois eu até voltei para fazer o ajuste de sombra nas folhas. E com lápis verde claro, pastel, que eu já havia usado nas outras folhas, eu só preenchi. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.